Olá, bem-vindos. Vamos bater um papinho sobre radiestesia. Nós temos a radiestesia, eu já vi isso, já mencionei isso em outro vídeo, uma ferramenta básica que são os gráficos, certo? Nós temos gráficos para as mais variadas atividades, com as mais variadas finalidades. Mas para trabalhar com um gráfico, nós precisamos de uma forma de aproveitar isso. O gráfico ele emite uma energia, emite uma vibração dentro de uma determinada finalidade que ele tem, certo? Mas como que nós vamos usar essa vibração para beneficiar as pessoas, um animal, uma casa, um carro, alguma coisa assim, ou mesmo uma situação? Então nós precisamos recorrer aos testemunhos. São basicamente um pedacinho de papel apenas, né? Onde eu vou escrever um nome ou uma referência da pessoa, do animal, do local ou a situação que está acontecendo, e vou colocar no decágono duplo. Na hora que eu coloco no decágono, após um determinado tempo, ele vai deixar de ser um papel e vai virar um testemunho. Ou seja, ele vai ter uma ligação energética, vibracional, entre o que está escrito aqui e o objetivo, se for uma pessoa, se for uma casa, se for um animal. Legal. Então, o decágono tem essa função básica, né, que é muito importante. Sem isso não adianta, não tem como eu usar os gráficos. Tá? Até poderia usar o fio de cabelo, um pouquinho de sangue, um pedaço de unha de uma pessoa, mas isso é muito estranho, muito primitivo. Legal. O decágono é acessível, as pessoas conseguem ele tranquilamente. Testemunhos, né? Não precisa ser redondinho, assim, bonitinho, pode ser uma folhinha quadradinha, retangular, cortadinha, certinho, certo? De preferência escrita com grafite, um lápis 2B pelo menos, né? Para que tenha também uma certa massa, e a massa é importante, né? A massa vai dar a capacidade de absorver essa energia. Nós falamos já sobre testemunhos também no outro vídeo, você pode encontrar no canal. Mas qual é o objetivo hoje que eu tenho para trazer para vocês? O objetivo é uma coisa até um pouco simples, mas que ainda causa um certo frisson, assim, uma certa celeuma entre os radiestesistas e entre os que estão chegando na radiestesia. Nós temos uma coisa muito importante, que a massa do gráfico e a forma do gráfico são fundamentais. Ou seja, o gráfico ele precisa ser bem traçado, ele não pode ter falhas, não pode ter cortes, não pode ter... a linha tem que ser uma linha, não pode ser uma coisa serrilhada, certo? Tem que ser bem feito. Ah, mas eu faço os gráficos com lápis. Beleza, muito bom, certo? Mas tem que ser bem feito, harmônico, né? Por exemplo, aqui o decágono, esse segmento aqui tem que ser igual a esse segmento aqui, tem que ser igual a esse, tem que ser igual a esse, tem que ser igual a esse, tem que ser igual a esse. Ou seja, tem que ser uma coisa bem feita para que funcione corretamente. Senão, a energia que está sendo emitida vai ser uma energia ruim, uma energia sem utilidade. E a massa do gráfico é fundamental, certo? A massa do gráfico, o peso dele, o material com que ele é feito é fundamental, porque também vai afetar o desempenho, né, na criação do testemunho ou um outro gráfico qualquer. Por exemplo, alta vitalidade, que vai emitir uma energia de alta vitalidade. Então, a massa dele vai afetar a quantidade e a qualidade dessa energia. Legal. Isso é mais ou menos consenso já entre os radiestesistas, razoavelmente divulgado. Mas, às vezes, isso se torna fundamental. Por exemplo, aqui você tem um decágono feito em papel. Papel ofício. Papel comum, né? Que você compra aí nas livrarias. Esse aqui tem uma espessura ali de 75 gramas por metro quadrado. Então,
Ele é muito fino, certo? Ele funciona, mas tem um problema. Tem uma questão, não é um problema, é um detalhe, uma característica, uma especificidade. Ele tem um certo desempenho. Nós temos aqui um decágono feito em PVC. Esse aqui tem 3 milímetros PVC. Então ele é pesado, ele tem mais massa, certo? É o mesmo, só que esse aqui eu mandei imprimir. Usei uma impressora laser, e esse aqui foi feito numa gráfica especializada. E aqui eu tenho um outro decágono duplo, agora em PVC de 5 milímetros. Então ele é bem mais pesado, tem bem mais massa. E esse detalhe, essa característica, afeta fundamentalmente o desempenho, certo? Alguns vídeos que eu fiz aí, algumas pessoas criticaram, algumas pessoas entraram em contato, dizendo, poxa, Luiz Felipe, eu uso gráfico de papel há 10 anos e sempre funcionou. Não tem necessidade de ficar gastando dinheiro com gráficos de PVC ou algo assim. Sim, funciona. Certo? Esse gráfico de papel funciona. Agora, tem um detalhe, que de tão básico acaba sendo muitas vezes esquecido. Você, radiestesista, já pendulou para verificar o tempo de atuação do gráfico? O tempo mínimo necessário do gráfico? Certo? Então aqui, por exemplo, como nós temos o decágono, nós queremos gerar um testemunho, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever o nome da pessoa, por exemplo, aqui, vai colocar no decágono, e nós temos duas formas. Nós temos uma forma prática de resolver isso, ou seja, passa um determinado tempo, você vai lá e pergunta com o pêndulo, está pronto? Está valorizado? O pêndulo vai dizer sim ou não. E você marca a hora de início e a hora de final. Chega o momento que o pêndulo vai dizer, está valorizado. Aí você marca o tempo. E você vai descobrir quanto tempo leva para valorizar um testemunho num gráfico de papel. Legal? Aí você pega um gráfico de PVC de 3 milímetros, faz um testemunho, coloca ali, e na prática você marca o horário que você colocou, e a cada 5, 10 minutos você vai lá e pendula para verificar. Está valorizado? Sim ou não? Na hora que estiver valorizado, você descobre o tempo que você vai ter o desempenho desse aqui. E se você tiver o de 5 milímetros, você também vai colocar aqui, certo? E vai marcar o tempo que leva para valorizar. Esses dois aqui são praticamente iguais, tá? 20 por 20. Esse aqui já tem aí quase 30, dá 26, 27 e pouquinho. Então, além de mais espesso, ele é maior. Legal. Então, o que eu fiz? Desculpe. A forma prática. Você vai lá, coloca o testemunho e pendula e descobre quanto tempo leva para valorizar o testemunho. Tradicionalmente, a gente fala em 30 minutos, como sendo suficiente para 72 horas de testemunho. Certo? Então, você escreve um papelzinho ali, o testemunho que você quer criar, coloca no decágono, 30 minutos depois ele estaria pronto. É uma recomendação que atende a maioria das pessoas, e principalmente os que estão chegando, os principiantes da radiestesia. Um radiestesista profissional, um radiestesista mais dedicado, ele vai pendular. Ele vai pendular, certo? Para ver se está valorizado ou não. E tem uma outra forma. Você vai pegar esse aqui, vai colocar testemunho ali e vai pendular. Ou seja, você vai perguntar para o pêndulo quanto tempo leva para
esse testemunho, esse papelzinho virar um testemunho, ser valorizado. E o pêndulo vai dizer, você pode usar um relógio radiestésico ou ir por tentativa e erro, 1 hora, 2 horas, 30 minutos, 40 minutos, 35, 37, 38 minutos. Cada um tem um método, ok? E aí você anota. Depois você vai fazer a mesma coisa, método importante, com o de 3 milímetros. Usa o pêndulo para descobrir quanto tempo precisa passar nesse gráfico. Mesma coisa com o de 5 milímetros de espessura. Se você tiver um de cobre também, você pode colocar. Né? Então, você organiza uma pesquisa. Isso é importante. Na radiestesia, a gente tem que ter esse método, tem que ter esse critério, esse detalhe, assim, essa vocação um pouco científica, realmente, de organizar, fazer a coisa bem certinho. Depois que você determina, está tranquilo. O ideal é que as duas informações coincidam. Você faz na prática e você vê que demora tanto tempo e você pendula e dá tanto tempo. Então, as duas coisas vão bater, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, né? A calibragem de cada radiestesista, a experiência de cada um. Com esse simples experimento, você já vai ter uma resposta prática e direta para o desempenho da folha de papel, para o desempenho do PVC, mais grosso, maior ou menor, certo? Eu fiz um pequeno experimento para valorizar testemunhos humanos. Tem outros detalhes envolvidos aí que você vai ver em outro vídeo. Então eu peguei um papelzinho, escrevi meu nome ali, data de nascimento e coloquei aqui, certo? O pêndulo me indicou, na folha, 45 minutos seriam necessários. Ou seja, se eu deixar 30 minutos na folha de papel, não tem testemunho. Não tem testemunho. Então, essa foi uma medida minha. Talvez outro radiestesista ache um pouco mais, um pouco menos, talvez a folha seja mais fina, talvez o desenho não seja tão bom, talvez seja melhor, então ele vai achar talvez diferenças. Né? Mas, na minha medição, 45 minutos. Na prática, eu calculei isso, marquei também, deu em torno de 44, 43 minutos, não fechou, arredondando, bateu 45, a minha medida estava correta. Depois eu peguei e fiz um testemunho para o PVC de 3 milímetros, certo? 30 minutos, cravadinhos. 30 minutos, o testemunho estava criado e poderia ser utilizado, por exemplo, no alta vitalidade. Tranquilo. Certo? Aí, eu usei o de 5, de 27 de comprimento. 15 minutos. 15 minutos. Então, a massa maior do decágono de 5 milímetros e o tamanho maior afetaram o desempenho, né? Afetaram o tempo de valorização do testemunho. Algumas conclusões. Para quem usa ocasionalmente a radiestesia, não tem problema usar o de papel. Não tem problema. Mas vai ter que deixar mais tempo o papelzinho aqui para que ele vire um testemunho. Você precisa ou pendular isso, ou pedir para alguém pendular isso, ou seguir essa minha referência. O papel levou 45 minutos. Certo? Talvez até um pouquinho mais. Dependendo do caso, como eu falei. Ou então, se você já está levando um pouquinho mais a sério a radiestesia, já está se organizando melhor, você vai comprar, né, gráficos em PVC com uma massa um pouquinho maior, com uma qualidade melhor, e você baixa esse tempo para 30 minutos efetivos. Ok?
E para quem está se tornando um pouquinho mais profissional, compra o de 5 milímetros e vai ter um tempo de 15 minutos para gerar o testemunho. Quem usa ocasionalmente não se incomoda de botar o testemunho lá e deixar 45 minutos, deixar até 1 hora o papelzinho ali para criar um testemunho, né? E usar ele depois. Porque é um uso ocasional. Quem está um pouquinho mais dedicado já prefere um PVC de 2 milímetros, de 3 milímetros, né, que está acessível e 30 minutos está tranquilo, consegue atender o seu trabalho e fazer. Agora, para uma pessoa que está usando um pouquinho mais, com mais de profissionalismo, com mais de dedicação, isso às vezes se torna crítico. Porque você não está fazendo um testemunho hoje, um testemunho amanhã. Às vezes você tem 4, 5 testemunhos para fazer. E se você tiver que esperar 1 hora para fazer um testemunho, depois 1 hora para um outro testemunho, vai ficar muito complicado. Fica muito complicado. Então aí você precisa de algo mais eficiente, que seria pelo menos um PVC de 2 ou 3 milímetros, tá? Que daria esses 30 minutos. Aí é fundamental. Senão você demora para criar o testemunho, demora para montar o gráfico. E às vezes você tem muitos testemunhos para criar, né? Então, quanto melhor, quanto menor esse tempo, melhor. Certo? Fica, então, a sugestão, né, de que vocês refaçam esse experimento, anotem as medidas, busquem outros amigos radiestesistas ou conhecidos e perguntem para eles para que façam. E para a gente tirar essa questão, o de papel serve, mas tem as suas limitações. Se eu imprimir no papel um pouco mais grosso, tipo 160, 200, 300 gramas por metro quadrado, vai ter um desempenho melhor. Vai ter um desempenho melhor que uma simples folha de papel. Certo? O tempo, está batendo esse tempo? Está mais? Está menos do que isso? Como é que está o meu pendular? Né? Como é que eu estou conseguindo determinar isso? Não está batendo, tem que testar mais, tem que experimentar mais, tem que praticar mais com o pêndulo para chegar em um tempo razoável. Também é importante o experimento. É importante também pela questão do método. Eu consigo fazer um teste desses? Pegar os 3 modelinhos, marcar certinho a hora de início, monitorar cada um deles para ver a hora que fechou, que valorizou realmente. Também serve para esse aspecto, para a gente se perceber. E é fundamental, para mim, esse tempo, ou seja, quanto mais rápido, melhor. Também é importante que a gente verifique isso. Certo? Então, uma breve exposição aí sobre um pequeno experimento, usando um gráfico, um decágono duplo, um papel que depois vira testemunho, assim que passa pelo gráfico, e o tempo que ele leva para que isso aconteça, né? A influência da massa e do tamanho do gráfico nesse tempo. Certo? Obrigado então, pessoal. Até a próxima.